Sabia que são 4 níveis de riqueza? Alguém já ouviu falar sobre os níveis de riqueza? Existe? Você já ouviu falar sobre isso? Jacó, quando ele fica rico, ele alcança os 4 níveis de riqueza. A primeira riqueza que existe é a riqueza sentimental. As pessoas acham que riqueza só é dinheiro no bolso. Não é. Então ele teve riqueza sentimental. Por quê? Pai do Senhor, Eliane, a riqueza sentimental que Jacó teve foi o quê? Casar com a mulher que ele queria, ele desejou. Então o primeiro nível de riqueza é o sentimental. O segundo nível de riqueza, Ademir, fica na paz, Deus te abençoe. O segundo nível de riqueza, que é o nível de riqueza da habilidade artística. Ou seja, aquilo que Deus faz de melhor. Aquilo que você sabe fazer. Deus ele vai prosperar em nível de riqueza para que você prospere. Por exemplo, o que Jacó era? Jacó era pastor. Ele tinha um contrato com seu pai, com seu sogro. E aí Deus dá a direção para ele enriquecer. Ovelhas malhadas e ovelhas brancas. Jacó sabia produzir ovelhas malhadas e ovelhas brancas. Ou seja, primeiro nível de riqueza sentimental. Vitória, você vai casar, Vitória. Mas primeiro você precisa aprender a casar com o Senhor Jesus. Quando você casar com o Senhor Jesus vai te dar um varão, vai te dar um homem segundo o coração dele. E ele vai suprir toda a sua necessidade sentimental, financeira, artística e espiritual. Então, o primeiro nível de riqueza é sentimental. Quantas pessoas têm dinheiro, mas seus sentimentos são totalmente abalados. Então Jacó não tinha nada. Ele sai da casa do seu pai. Tinha nada. Ele vai trabalhar para o seu sogro. Tinha nada, ele, duro. O primeiro nível de riqueza que ele consegue é sentimental. Ele casa com a mulher que ele queria, que ele amava, Raquel. O segundo nível é o nível, certo? Financeiro, artístico. Deus vai dar estratégia para que você trabalhe e tenha o seu sustento. O que aconteceu com Jacó? Jacó começou a produzir ovelha malhada e ovelha branca. E cada vez que o sogro dele mudava o salário dele, ora a ovelha branca, ora a ovelha malhada, ele sabia como fazer, como transformar a ovelha malhada e transformar a ovelha branca. Ou seja, segunda coisa que Deus vai te dar é capacidade artística, sabedoria para você enriquecer. Certo? Correto? Então o primeiro nível é sentimental, o segundo nível é nível de financeiro. Terceiro nível, quem sabe? Qual o terceiro nível que Jacó teve? Terceiro nível de riqueza. Hein? Alguém sabe? O primeiro foi sentimental. O segundo foi artístico. O terceiro foi financeiro. Jacó, quando sai da casa do seu sogro, ele sai rico. Prospera. Tem gente que prospera, mas não tem riqueza sentimental. Entrega o seu coração a qualquer pessoa. E aí, ó, o dinheiro vai embora. Ou tem gente que está muito bem sentimentalmente, mas não tem capacidade artística. E Deus deu capacidade artística para Jacó trabalhar. Quando Deus deu capacidade artística a Jacó para trabalhar, vem o terceiro nível. Qual o terceiro nível? Financeiro. Jacó ficou o quê? Ficou rico. Por quê? Terceiro nível. E o quarto nível? O quarto nível é espiritual. Obrigado, Nery. Deus abençoe. O quarto nível que Jacó, de riqueza que Jacó conquistou, foi espiritual. Por quê? Porque agora Jacó é rico, já com seus filhos, família grande. Agora ele vai passar por um lugar chamado Vale de Jaboque. Você conhece o Vale de Jaboque? Jacó, ele passa pelo Vale de Jaboque e ele vai ter um encontro com Deus.
quarto nível de riqueza. Então, capitulando aqui, qual é o primeiro nível de riqueza que um homem pode ter? Sentimentalmente. Porque se você não tiver o seu coração firme e dar o seu coração a qualquer pessoa, você vai sempre estar procurando alguém para preencher o teu coração. E sempre vai andar perdido. Jacó, primeiro nível, casou com a mulher dos seus sonhos. Segundo nível de riqueza que Jacó teve, ele teve capacidade artística para prosperar. E Deus vai liberar hoje capacidade artística para você prosperar. Ah, Tiago, mas eu não sei fazer nada. Mas Deus vai te dar. Você já viu pessoas que começam a vender um alfinete e prosperam milhões vendendo um alfinete? Deus, ele pode fazer isso. Você lembra a história da Colgate? Já ouviu falar da história da Colgate? Um homem de Deus descobriu a fórmula da pasta de dente. Colgate. Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses. Foi os livros que ele mais gostava de ler na Bíblia. A Colgate vem disso. Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses. Quem sabia disso? Que a Colgate ela vem de um homem cristão que inventou. E aí ele colocou ali as primeiras palavras da pasta de dente e os livros que ele gostava da Bíblia. Que é Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Pouca gente sabe disso, né? Ou seja, capacidade artística de enriquecer. E Jacó conseguiu. Segundo nível, capacidade artística de enriquecer. Esse é o segundo nível de riqueza que existe na face da terra. O terceiro nível é a riqueza. Jacó, ele sai da casa do seu sogro rico. E agora ele vai, né, em direção ao seu irmão. Você conhece a história de Gênesis, de 12 lá até 27, onde conta a história dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Então, quarto nível de riqueza. Quarto nível de riqueza. Espiritualidade. O quarto nível de riqueza ele é tão interessante porque você vai ver Jacó, já era rico, tinha habilidade já de transformar a ovelha malhada em ovelha branca, ele já tinha a mulher do seu coração, só que ainda ele levava um nome, ou um jugo de trapaceiro, né? Um jugo de... E quando ele passa pelo vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. E o anjo fala, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Ou seja, Ish, homem, Al, El. Homem de Deus. Homem de Deus. Jacó agora é chamado de homem de Deus. Quarto nível da riqueza. Quando você conquista o quarto nível de riqueza, você agora expande o seu governo. Quarto nível de riqueza, Jacó passou. Primeiro nível de riqueza, sentimental. Segundo nível de riqueza, habilidade para prosperar. Porque muita gente às vezes tem habilidade para prosperar, mas não prospera. Você conhece alguém que tem habilidade, uma habilidade que você fala assim, nossa, cara, essa habilidade aí é muito grande. Você não conhece pessoas assim que falam assim, nossa, cara, pô, isso aí, pô, tem tudo para estourar. E a pessoa não estoura. Ela tem habilidade, mas ela não tem permissão para prosperar. Ela não alcançou ainda o terceiro nível de riqueza. Mas Jacó entendeu isso. Jacó colocou as suas forças em Deus. Em quem você está colocando as suas forças? No trabalho? Em quem você está colocando as suas forças? Coloque suas forças em Deus. E Ele vai te dar os 4 níveis de riqueza. O nível sentimental, onde vai curar as suas feridas do passado e te dar alguém do seu lado que te ama e que você possa ter uma vida plena com ela. O nível artístico, onde Deus vai te dar uma sabedoria para que em uma coisa específica você possa ter o seu alimento, você possa prosperar. O terceiro nível, riqueza. E o quarto nível, espiritual. 4 níveis de riqueza que Jacó teve. 4 níveis de riqueza que existe na Bíblia. E Deus quer liberar para os seus filhos os 4 níveis de riqueza para que você possa viver a plenitude daquilo que Ele já prometeu na sua vida.
Ele passa pelo vale, ele é tocado pelo anjo, e o anjo diz para ele: não se chamará mais Jacob, mas Israel. Homem de Deus. Deus quer transformar eu e você em homens e mulheres de Deus, cheia do Espírito Santo. Silvano, deixa o seu like aí, meu amigo. Deus possa te abençoar. Bom, deixa uma florzinha aí. Aquilo que Deus tocar no seu coração, para que essa live ela alcance mais pessoas. A nossa intenção é essa. A nossa intenção é falar sobre cura aqui, pessoas serem curadas. A nossa intenção aqui é falar sobre mindset e pessoas saírem da zona de conforto, do ciclo do vício e viver coisas sobrenaturais em Deus. Jacó entendeu isso. Já colocou suas forças em Deus. E ele viveu os 4 níveis de riqueza. O primeiro nível de riqueza, vou falar de novo para você que entrou agora, hein? O primeiro nível de riqueza não é dinheiro. O primeiro nível de riqueza é sentimento. E pessoas que ficam entregando seu coração a qualquer um não prosperam. Pessoas que entregam seu coração a qualquer pessoa não prosperam. E Jacó entendeu. Jacó amava uma mulher, lutou por ela e buscou ela. O primeiro nível que você vai ter de riqueza é o nível sentimental. O segundo nível de riqueza que você vai ter em Deus é a habilidade. Deus te vai dar uma habilidade para prosperar. Talvez você já faça algo, então Deus vai aperfeiçoar. Jacó era pastor. Abraão era pastor, certo? Abraão pastor, Isaac pastor, Jacó era pastor. Mas Abraão não tinha habilidade de transformar ovelhas malhadas em ovelhas brancas. Isaac também não tinha habilidade de transformar ovelhas malhadas em ovelhas brancas. Deus deu a habilidade para Jacó transformar ovelhas malhadas e brancas. A habilidade. Esse é o segundo nível de riqueza. A habilidade para prosperar. O terceiro nível de riqueza é prosperar. Dinheiro. E muita gente só quer ganhar dinheiro. Entenda uma coisa. Se você não prosperar no primeiro nível, não prosperar no segundo nível, com certeza você não vai prosperar no terceiro nível. É isso que muita gente não entende. Se você não prosperar no nível sentimental, começar a entregar teu coração a qualquer pessoa, não adianta que você não vai conseguir atingir o terceiro nível, que é o nível da riqueza. Então, qual é o primeiro nível da riqueza? Cuida do teu coração. Não entregue a qualquer pessoa. O segundo nível da riqueza é a habilidade. Deus vai te dar uma habilidade para transformar ovelhas malhadas e ovelhas brancas. O terceiro nível de riqueza é financeiro, é dinheiro. Aí sim você vai prosperar, porque é o terceiro nível. Mas o que muita gente quer? Muita gente quer dinheiro no bolso. E não adianta. Você não vai conseguir dinheiro no bolso se você não guardar teu coração. Você não vai conseguir dinheiro no bolso se você não tiver uma habilidade e pedir a Deus sabedoria para prosperar nessa habilidade. E aí quando você prospera, Deus ele vai te testar para te levar para o quarto nível. Lembra, Jacó não recebeu o quarto nível à toa. Jacó recebeu o quarto nível porque ele lutou com o anjo. Ou seja, Jacó foi testado. Deus vai te testar. Para que você suba de nível, Deus vai te testar. Está disposto a ser testado por Deus para viver todos os níveis da prosperidade? Deus vai te testar para que você possa viver níveis maiores da mão dele.